Algumas mentiras chegam em uma mensagem. A minha chegou em uma live de 52S. E, naquele momento, eu entendi que nada na minha casa seria igual. Minha esposa fez uma live na festa da empresa. Ela achou que estava mostrando o palco, as luzes e a comemoração. Mas, atrás dela, um homem segurava a mão dela de um jeito que nenhum marido confundiria com algo profissional. Meu nome é Rafael. E eu descobri que meu casamento estava acabando enquanto minha esposa sorria para a câmera. Eu e a Camila éramos casados havia 8 anos. Nós nos conhecemos em Campinas numa confraternização de amigos da faculdade. Eu tinha ido porque meu melhor amigo insistiu que eu precisava sair de casa depois de passar 3 sábados seguidos trabalhando. Camila estava perto da churrasqueira, discutindo com alguém sobre a quantidade certa de queijo coalho. Ela dizia que churrasco sem queijo coalho não era churrasco. Eu respondi que, para mim, churrasco de verdade tinha farofa, pão de alho e gente tentando convencer todo mundo de que sabia assar carne. Ela riu. Depois me perguntou se eu sabia assar carne. Eu disse a verdade. Mas eu sei comer com muita competência. Ela riu mais alto. E foi assim que começamos. Camila tinha uma energia que mudava o ambiente. Ela organizava pessoas, resolvia problemas e fazia qualquer um se sentir ouvido. Por isso, quando começou a trabalhar com recursos humanos em uma empresa grande de tecnologia logística, eu não estranhei que crescesse rápido. Ela era boa no que fazia. Cuidava de políticas internas, treinamentos, processos de conduta e projetos ligados à cultura da empresa. Ela dizia que trabalhar com RH era ajudar as pessoas a se sentirem respeitadas. Hoje, eu ainda lembro dessa frase. Nós morávamos em um condomínio em Valinhos, num apartamento que compramos depois de anos juntando dinheiro. Tínhamos um filho, o Enzo, de 7 anos. Ele era apaixonado por futebol, videogame e qualquer coisa que tivesse rodas. E tínhamos uma cachorra, Mel, que acreditava que cada visita chegava exclusivamente para brincar com ela. Nossa vida era comum. Café corrido pela manhã. Mochila do Enzo esquecida perto da porta. Reuniões online. Compras no supermercado no sábado. Almoço na casa da minha mãe uma vez por mês. Quando ela fazia macarronada, dizia que nós dois estávamos magros demais, mesmo quando não estávamos. Não era uma vida perfeita. Mas era uma vida que eu achava verdadeira. E, quando você acredita nisso, pequenos sinais parecem apenas cansaço. 6 meses antes daquela live, a empresa da Camila contratou um novo diretor para uma das áreas mais importantes. O nome dele era Marcelo. Marcelo tinha pouco mais de 40 anos, vinha de São Paulo e tinha assumido a diretoria de operações. Camila começou a mencionar o nome dele com frequência. O Marcelo aprovou meu projeto. O Marcelo pediu minha ajuda numa apresentação. O Marcelo quer rever as políticas de liderança. Eu achava normal. Ela trabalhava com RH. Era esperado que tivesse contato com um diretor novo. Depois vieram as mudanças pequenas. Ela passou a responder algumas mensagens longe de mim. Começou a chegar mais tarde em casa depois de reuniões que antes terminavam no horário. Em certos jantares, parecia presente apenas pela metade. Eu falava sobre o Enzo, sobre um problema no meu trabalho, sobre uma viagem que planejávamos fazer no fim do ano. Ela concordava. Mas os olhos dela estavam em outro lugar. Eu não peguei o celular dela escondido. Não tentei descobrir senhas. Não pedi para amigos observarem onde ela ia. Eu não queria transformar desconfiança em vigilância. Eu achava que, se ainda existia confiança, ela merecia espaço para respirar. Eu só não sabia que, naquele momento, a confiança já estava respirando sozinha. Numa sexta-feira de novembro, Camila teve a confraternização anual da empresa. Era uma festa grande em um espaço de eventos perto de um hotel na região de Campinas. Ela saiu de casa mais cedo. Vestia um vestido azul marinho que eu já tinha visto outras vezes, mas que naquela noite parecia escolhido com um cuidado diferente. Antes de sair, ela beijou o Enzo na testa. Dorme cedo, meu amor. Amanhã a mamãe faz panqueca. Com chocolate? Com chocolate. Então ela me beijou no rosto e disse: não me espera, vai ser uma noite longa. Eu respondi: aproveita. Enzo dormiu por volta das 10 da noite. Eu fiquei na sala com o notebook no colo, terminando um relatório que precisava enviar na segunda-feira. A Mel dormia perto dos meus pés. A televisão estava ligada sem volume. Era uma noite comum. Então apareceu uma notificação no meu celular. Camila tinha iniciado uma live. Eu não hesitei. Achei que ela estava mostrando a festa, talvez para me fazer sentir um pouco incluído. Toquei na tela. A imagem estava tremida. Luzes coloridas. Música alta. Pessoas conversando e dançando ao fundo. Camila apareceu sorrindo, segurando uma taça. Gente, olha só essa festa! Ela virou a câmera para mostrar o palco. E foi então que eu vi. Atrás dela, perto de uma mesa alta, estava Marcelo. A mão dele segurava a mão dela. Não era um aperto rápido. Não era alguém tentando guiá-la por entre as pessoas. Os dedos dele estavam entrelaçados nos dela. A outra mão estava na cintura de Camila, com uma intimidade tranquila. Com a naturalidade de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Camila se inclinou para ouvir algo que ele falou. Ela sorriu. Marcelo aproximou o rosto do ouvido dela. E a live terminou. 52S. Foi o tempo necessário para uma vida inteira perder o equilíbrio.
Fiquei olhando para a tela escura do celular. Tentei abrir a live de novo. Ela já tinha desaparecido. Por alguns segundos, uma parte de mim quis acreditar que eu tinha entendido errado. Talvez fosse dança. Talvez fosse uma brincadeira de festa. Talvez eu estivesse vendo o que temia ver. Então meu celular vibrou outra vez. Era uma mensagem da Fernanda. Ela era conhecida nossa e trabalhava na mesma empresa que Camila, em outra área. Rafael, desculpa te mandar isso. Eu vi a live da Camila. Achei que você precisava ter a gravação antes que ela sumisse. Ela tinha gravado a tela. O vídeo estava anexado. Eu assisti uma vez. Depois mais uma. Na terceira, eu parei antes do final. Não porque eu precisava de mais provas, mas porque eu não queria decorar a forma como minha esposa sorria para outro homem. Camila chegou em casa depois da meia-noite. Ela entrou devagar, tirando os sapatos na sala para não acordar o Enzo. A festa foi ótima. Você precisava ter ido. Ela sorriu. E eu percebi que por algumas horas ela tinha acreditado que o segredo continuava seguro. Eu peguei um copo de água e coloquei na mesa para ela. Esperei até que ela se sentasse. Você fez uma live hoje? O sorriso dela desapareceu. Fiz. E eu vi o Marcelo segurando sua mão. Ela ficou imóvel. Eu também vi a mão dele na sua cintura. Rafael, a gente estava dançando. Não parecia uma dança. Você viu menos de um mini? No vídeo, tudo parece pior do que é. Essa frase ficou no ar. No vídeo, tudo parecia exatamente o que era. E talvez fosse por isso que ela tivesse tanto medo dele. Então me explica como é. Camila olhou para o copo de água. Depois para as próprias mãos. Eu e o Marcelo estamos envolvidos. Eu não respondi de imediato. Há quanto tempo? 4 meses. 4 meses. 4 meses de reuniões extras. 4 meses de mensagens respondidas no corredor. 4 meses de noites em que eu coloquei nosso filho para dormir enquanto ela dizia que estava resolvendo demandas da empresa. 4 meses em que eu achei que ela estava cansada. Mas ela estava apenas dividindo a vida com outra pessoa. Ele é seu diretor. Ele é diretor de outra área. E você trabalha com política de RH e conduta corporativa. Eu sei. Você ajuda a empresa a criar regras para situações como essa. Ela começou a chorar. Eu não planejei isso. Mas você sustentou isso. E continuou sustentando enquanto vinha para casa, beijava nosso filho e dizia que tinha tido um dia difícil. Eu não gritei. Não porque não estivesse ferido. Eu estava, mas porque Enzo dormia no quarto ao lado. E eu não deixaria a dor de 2 adultos invadir o sono do meu filho. Naquela noite, eu fui para o quarto de hóspedes. Não tivemos mais conversa. Eu não quis detalhes. Não perguntei onde tinham se encontrado pela primeira vez. Não perguntei quantas vezes ela mentiu. Algumas respostas só criam imagens que você nunca consegue esquecer. Na manhã seguinte, deixei Enzo na casa da minha mãe. Ela achou que era apenas porque eu precisava resolver coisas do trabalho. Eu não contei nada para ele. Não era a hora. Crianças não precisam carregar verdades que ainda estão sendo resolvidas pelos adultos. Depois liguei para uma amiga de infância, a doutora Helena. Ela era advogada de família. Helena, eu preciso de orientação. Não quero fazer escândalo. Ela ouviu minha história até o fim. A live. A gravação enviada por Fernanda. A confissão de Camila. O cargo dela no RH. O cargo de Marcelo como diretor. Quando terminei, Helena falou com calma. Rafael, não publique esse vídeo. Eu não vou. Não envie para colegas dela. Não use isso para humilhar ninguém. Se existe um conflito de interesse profissional, a empresa precisa apurar pelos canais internos. E eu posso fazer isso. Você pode comunicar fatos que conhece de forma legítima, sem insultos, sem ameaças, sem expor detalhes que não sejam relevantes. E sobre o Enzo, proteja a rotina dele. Preserve escola, horários, atividades e o vínculo com os 2 pais. Você não precisa decidir toda a sua vida hoje. O que eu faço, então? O próximo passo razoável. O próximo passo razoável. Não o mais barulhento. Não o mais cruel. Apenas o próximo. No domingo, sentei à mesa e escrevi uma mensagem para o canal confidencial de compliance da empresa. Eu não anexei o vídeo, não o publiquei. Não mandei para ninguém do setor de Camila. Não fiz acusações sobre coisas que eu não podia provar. Apenas descrevi os fatos. Tomei conhecimento de um possível relacionamento pessoal não declarado entre uma profissional responsável por políticas de RH e conduta corporativa e o diretor de operações. Considerando as posições ocupadas, acredito que a situação merece avaliação de possível conflito de interesse pelos canais adequados. Enviei a mensagem e desliguei o computador. Nos dias seguintes, Camila ficou mais silenciosa. Ela continuava indo ao trabalho. Eu continuava buscando Enzo no colégio. Nós evitávamos conversar sobre qualquer coisa que não fosse necessária. A casa parecia a mesma, mas tudo nela tinha mudado de lugar. Uma semana depois, Camila chegou mais cedo. Ela entrou no apartamento sem tirar a bolsa do ombro. Marcelo foi colocado em licença administrativa. Eu fiquei em silêncio. E me chamaram para uma reunião com compliance. Entendi. Ela me olhou como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Depois perguntou:
Por que você não me disse nada? Eu sabia o que ela queria dizer. Por que eu não avisei que tinha enviado a comunicação? Por que eu não pedi que ela se preparasse? Por que eu não protegi as consequências de uma história que ela tinha escolhido esconder? Por que você falou por nós dois durante tempo demais? Você decidiu o que eu podia saber. Decidiu que era apenas uma dança. Decidiu que 4 meses de mentiras cabiam dentro da nossa rotina. Eu queria que os fatos falassem sozinhos. Camila sentou no sofá. Ela não respondeu. Talvez porque algumas verdades só parecem injustas para quem passou muito tempo evitando encará-las. O mais difícil não foi falar com Camila. Foi falar com Enzo. Não sobre a traição. Ele não precisava saber disso. Mas sobre as mudanças que ele já começava a perceber. Papai, por que a mamãe está triste? A mamãe está passando por um momento difícil. Vocês brigaram? Nós temos problemas de adultos para resolver. Eu fiz alguma coisa? Eu me abaixei até ficar na altura dele. Não, filho, você não fez nada errado. Nada disso tem a ver com você. Você não precisa resolver problemas de adultos. Vocês ainda me amam? Mais do que qualquer coisa. Ele abraçou meu pescoço. E eu entendi que, naquele momento, minha responsabilidade não era salvar um casamento que já não tinha verdade. Era proteger a sensação de segurança do meu filho. Camila e eu começamos a conversar com advogados nas semanas seguintes. Não para transformar a separação em guerra, mas para organizar a vida do Enzo com cuidado. Ele continuaria no mesmo colégio. Continuaria treinando futebol às terças e quintas. Continuaria almoçando com minha mãe aos domingos. E teria tempo de qualidade com a mãe sem ser usado como mensageiro, juiz ou consolo. Eu não sei qual será o futuro de Camila na empresa. Não sei o que a apuração interna decidiu sobre Marcelo. E, sinceramente, depois de um tempo, isso deixou de ser o centro da minha história. Porque eu não queria viver olhando para a queda de outras pessoas. Eu queria aprender a ficar de pé. Alguns meses depois, Enzo teve uma apresentação no colégio. Era uma peça simples sobre planetas. Ele era Marte. Ficou no palco com um capacete vermelho de papelão, falando sério demais sobre crateras e tempestades de poeira. Eu e Camila estávamos sentados em lados diferentes do auditório, mas aplaudimos juntos. Não porque tudo estivesse resolvido. Não estava. Mas porque ele merecia olhar para a plateia e ver que ainda tinha 2 pais presentes. Às vezes eu lembro daquela live, das luzes coloridas, da música alta, da mão de Marcelo entrelaçada na mão da minha esposa. 52S que encerraram uma versão da minha vida. Mas a verdade não foi o fim de tudo. Foi o começo de uma vida em que eu parei de aceitar migalhas de honestidade. Uma vida em que meu filho teria segurança. E em que eu aprenderia que limites não são vingança. São uma forma de respeito por si mesmo. Se esta história tocou você, inscreva-se no Verdades em Silêncio. Aqui, a dor não vira espetáculo. Ela vira verdade, limites e um novo começo. E me diga nos comentários, você teria confrontado a pessoa imediatamente ou reuniria os fatos primeiro? Echoes pulse against the wall, no answer, no answer. Soft footsteps cross the quiet floor. A shadow stops beside the window. I trace your name in condensation. Glass vibrates with silent warnings. Lips taste yesterday's arguments. Still searching for familiar meaning. Questions I pocket but never ask. Paper folded, words unread. Brief shortens and late hours hush. If you're reaching, I'm somewhere close. Dissolve into bitter coffee. We're waiting for something different to begin. Unspoken, half-lit, unfinished story. You were impatient like perfume. Careful not to break routine. I try to read your subtle clues, but the message slips between my shoes. Unbroken patterns, heavy. Kitchen lamp
restless hands. Tonight we hold our hope too tight, swaying gently as the distance expands. If one word could reopen the door, would you say it or stay silent? Some answers live within the pause. Some questions need the quiet.